Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Ela está de volta, sim, ela mesmo, a vampirinha. E dessa vez ela não vem sozinha, viu? Parte 3 de Ofukashi no Uta. Caso não tenha assistido a parte 1 e 2, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, juntamente com o nome do anime. Então sem delongas, já dá aquela voadora no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí. Valeu! Depois da sugada na piscina do último episódio, no dia seguinte já é noite novamente. Yamori tá comprando refrigerante pela cidade, até que começa a chover, e ele decide esperar debaixo de um viaduto. Observando ao redor, ele vê diversas pessoas ali, inclusive um homem, que parece estar dando uma chavecada numa garota. Essa mesma loirinha acena e se aproxima do nosso protagonista. Eles começam a bater um papo, e ela diz que aquele homem havia oferecido dinheiro para sair com ela. E a Yamori até fala, pô, deve ser um saco ter marmanjo dando em cima de você toda hora, né? Mas ela fala que não é não, porque ela tava ali exatamente pra isso, só esperando alguém dar em cima dela. O papo continua e a Yamori começa a cair no conto do vigário. E a garota até pergunta se ele não tava a fim de ver aquele corpinho mais de perto. Nosso protagonista dá aquela breve espiada por instinto e a garota diz ter gostado disso. Ela pega o refrigerante dele e começa a andar. Ele vai atrás dela, pedindo seu refrigerante de volta. Enquanto isso, a garota fica reclamando que ultimamente a vida dela tá um tédio e ela não tem ninguém pra conversar. Basicamente ela é solitária, assim como ele. E a Yamori começa a dizer pra ela que vai ficar tudo bem, mas nesse mesmo momento ela dá um salto nele e o agradece, dizendo que nosso querido Yamori-kou é muito legal. E ela abre esse bocão dela, pronto pra atacar. Obviamente que Nazuna não deixaria ninguém roubar a presa dela tão facilmente, né rapaziada? E simplesmente arregaça a garota, protegendo seu jantar. A outra vampira logo se regenera e diz a Nazuna que humanos são comidas ou para se reproduzir, e que se ela não for fazer nenhum nem outro, então Yamori vai ter que ser eliminado. Enquanto as duas lutam, aparece uma outra vampira de surpresa, que agarra nosso protagonista por trás e salta com ele para longe. Ela o leva para um lugar parecido com um deck, onde estão mais 3 vampiras sentadas. Elas dizem que o que está acontecendo é o seguinte: ele precisa escolher uma das 4 vampiras, ou a loirinha de antes, para estar transformando ele em vampiro. Caso contrário, ele seria eliminado. Mas ele é um gado master, né rapaziada? E eles falam para as vampiras que quer ser transformado somente pela Nazuna, deixando todas boquiabertas com a resposta. Elas contam para ele que os vampiros precisam seduzir as presas para poderem se reproduzir, e por conta disso, os vampiros são pessoas tão bonitas e populares. O problema é que Nazuna não tenta ser popular. E, inclusive, ela tem vergonha só de ouvir falar sobre romance. E elas começam basicamente um Battle Royale de sedução, competindo para ver quem vai jantar nosso protagonista. Só que, como sabemos, nosso prota é o gado da Nazuna, né? Então todas vão falhando. Uma delas até apela, dizendo que até curtem garotos virgões igual ele, mas nada dá certo. Ele tá realmente focado em se apaixonar pela Nazuna. E bem quando ele tá falando disso, ela chega e consegue ouvir tudo o que ele disse. E muito envergonhada ela fica imóvel. Em geral até pensa que ela tá brava, mas o rosto vermelho dela não deu pra enganar. As vampiras continuam duvidando de que ela pretende mesmo se reproduzir, porque nunca demonstrou esse interesse antes. E uma delas até tenta seduzir Yamori bem na frente dela, e quase que dá ruim pra essa talarica, viu? Bastou um olhar de Nazuna pra Ruivinha Milf ter que se mexer, e dizer que não permite briga entre os vampiros. O clima fica tenso entre os brothers, e Nazuna dá o recado a elas, que se alguém chegar perto dele, vai ter que se ver com ela. E Yamori aproveita para contar para as vampiras, dizendo que Nazuna falou para ele, que ele poderia se apaixonar por ela quando quiser. Ouvindo isso, meio que só a Ruivinha Milf acreditou, e aceita. O resto das vampiras acham Nazuna muito fria, então pode-se dizer que nós convenceram. De qualquer forma, as vampiras aceitam, e por enquanto, não vão sequestrar e nem fazer nada com Yamori-kun. Porém, se ela demorar muito, pode ser que elas repensem nisso. E nosso protagonista fala para elas não se preocuparem, que ele pretende virar um vampiro não importa quantos anos leve. Mas o que ele não esperava é que isso não seria possível, porque ele tem um prazo de apenas 1 ano para poder se transformar em um vampiro. Depois disso, não é mais possível. E Yamori fica encabulado de Nazuna ter esquecido de dizer esse detalhe. Além do mais, ela não contou nem da existência dessas outras vampiras. E já prestes a ir embora dali, Nazuna fala pro Yamori, peraí, lembra da massagem do outro dia? Acho que eu tinha prometido alguma coisa, né? E ela simplesmente taca um beijão na frente de todas as outras, deixando elas de olhos arregalados. Depois dessa bitoquinha na frente das voyeurs, eles vão embora dali.
Já em outra cena, nosso protagonista está contando para sua amiga Akira sobre tudo o que aconteceu. Durante a conversa ele percebe que se não se transformar em vampiro em no máximo 1 ano, com certeza vão matar ele. E isso deixa ele muito aflito. Ele sobe na casinha para pensar um pouco na vida. Enquanto Akira está a caminho da escola, ela está preocupada pela situação do nosso protagonista. Mas chegando na escola, ela encontra um garoto deitado no chão. Seu nome é Mahiro Seki. Ele dá bom dia para ela e pede desculpas por assustá-la. Mahiro fala que acabou pegando no sono ali mesmo, que passou a noite anterior dando um rolê na madrugada. E ela se pergunta, será que virou moda entre os jovens fazer isso? Já que da última vez que viu ele era um bom aluno. Mahiro responde que na verdade foi por causa de uma pessoa que ele está gostando, e ela só tem tempo livre durante a noite. Akira, percebendo que se trata de uma pessoa mais velha, acaba dando um pitaco, dizendo que espera que essa pessoa não seja uma vampira. O garoto fica meio perdido e pergunta do que se tratava, mas ela acaba disfarçando, dizendo que é bobagem. Mudando de assunto, Mahiro diz que faz tempo que Amori não aparece nas aulas, e que seria legal se os três pudessem se encontrar, igual brincavam quando era criança. Anoitecendo, a vampira loira acaba encontrando Yamori enquanto dava um rolê pelas ruas. E ele, se lembrando daquela noite que esbarrou com ela, tentou sair correndo. Mas ela segura ele e fala que não precisa se preocupar, já que hoje ela não vai tentar fazer nada com ele. Os dois começam a conversar sobre a situação dele e Yamori diz que está angustiado e não sabe como vai se transformar em um vampiro. Afinal de contas, o que é o amor? Como que ele se apaixona? Só de ouvir Yamori dizendo isso, a loirinha fica toda molhada e admirada e resolve então ajudá-lo com isso. Nosso protagonista vai até a casa de Nazuna e chama ela para um encontro, mas na mesma hora ela nega, fecha a porta e volta a jogar videogame. Ela fala que acabou de achar diamantes no jogo, e Amori não tá nem aí pra nada. Ele mete o dedão no videogame e desliga, deixando ela putaça. Mas no fim das contas, ela aceitou o convite. Eles vão até um cinema, mas Nazuna fica bem irritada por ele ter escolhido um filme de comédia romântica, e decidem sair dali e ir pra outro lugar. Puxando o assunto, ele tenta perguntar sobre o que ela achou do filme, porque ele tá seguindo as dicas que a vampira loirinha tinha passado pra ele. Nazuna desconfia e vê que ele tá agindo de forma estranha, e ela vai e pega a lista que tava com ele. E depois dela ler toda a programação que ele planejava fazer com ela fala que aquilo era muito ruim e que deseja ir pra casa. Nosso protagonista fica muito chateado por ter falhado no seu primeiro encontro. Enquanto isso, Nazuna tá jogando videogame, e do nada sua barriga dá uma roncada de fome. Ela olha para a listinha do nosso protagonista e parece ter tido alguma ideia. Ela vai em direção à casa dele e aparece na janela do quarto, dizendo que vai dar uma chance para pelo menos o último item da lista, um jantar com vista para as luzes da noite. Nazuna pergunta pro Yamori, afinal de contas, o que é um encontro? E ela comenta que se for isso que eles estão fazendo agora, então eles já fazem isso todos os dias. E depois de arremessar ele para cima, ela termina o encontro dando-lhe uma sugada nele e matando sua fome. Cortamos para a noite seguinte e Yamori tá dando aquele rolê pela cidade. E como sempre, à procura da vampirinha Nazuna. Do outro lado da rua, ele observa Mahiro, aquele amigo de infância dele de Akira. Nosso prota fica travado enquanto eles passam, e quando fica aliviado por Mahiro não ter visto ele, o amigo dele volta e diz estar feliz em tê-lo visto. E enquanto eles conversavam em um parquinho, Yamori começa a pensar que não considerava ele um amigo tão próximo. Na verdade, talvez nem mesmo um amigo. Mas ao saber que Mahiro, que é um garoto que sempre esteve cercado de amigos, tem boas notas e se destaca nos esportes, considera nosso prota como um amigo, isso deixa ele muito feliz. E do nada, no meio da conversa, Akira aparece de surpresa, e eles conversam mais um pouco. Yamori conta pro garoto que ultimamente tem saído com outra amiga durante a noite. Por isso, não tá indo mais pra escola. O telefone de Mahiro toca e ele agradece Yamori pela conversa. E vai embora, pois tinha um encontro. Um pouco depois a cena corta pra Nazuna, enquanto procura pelo nosso protagonista. E do outro lado da rua ela avista Mahiro e uma outra mulher com ele. Segundos depois Yamori chega, todo contente em encontrar a vampirinha. Ela pede a mão dele e fala que não pode tirar os olhos dele por um segundo que ele some. Já em outro dia, vemos a vampira loirinha. Ela se chama Seri Kikyo, chateada com a insistência de alguém que ela andou ignorando, e está mandando mensagem pra ela. Ela odeia quando isso acontece, e que até estava pensando em transformar o rapaz em vampiro, mas agora já perdeu essa vontade. Ela encontra Yamori, e quando salta para dar um abraço nele, Nazuna simplesmente dá uma joelhada voadora na face dela. Ela não tem sorte mesmo, né? Até nosso prota não entendeu por que ela fez isso, já que a loirinha não havia feito nada demais. E Nazuna responde que só de ver o rosto da Seri já fica incomodada. Então meio que a perna dela acabou reagindo sozinha. E além do mais,
Vampiros são bem durões, então pode ficar tranquilo. As duas começam uma briguinha e Nazuna pergunta por que ela havia chego perto do Yamori. Se ela mesmo disse que humanos só servem para isso, ou se alimentar ou procriar. Seri fica meio bolada com isso, e ela se levanta e diz que é isso mesmo, que só estava querendo irritar a Nazuna, e sai dali. Ela vai embora, mas nosso protagonista vai atrás dela. Ela faz um showzinho barato conversando com ele e acaba convidando pro karaokê. Os dois vão até lá e quando chegam, ela explica pra ele que por ser muito popular, isso tá sendo um problema ultimamente. Por ser chato ter que lidar com garotos grudentos. E Yamori diz que entende, e que ele também fica puto com as pessoas, porque a maioria pensa que romance é tudo que importa na vida. Depois disso eles começam a cantar, a se divertir, até que depois de um tempo alguém chega e começa a bater na porta. Era um garoto, e ele ficava chamando pela vampira enquanto batia. Seri pede desculpas pro nosso protagonista, dizendo na maior naturalidade que isso era normal, por conta dela ser muito popular. E Yamori fica assustado com tudo isso, não passava nem Wi-Fi. E ele então pergunta o que ela quer fazer sobre isso. E ela responde que a solução é muito simples, basta ela eliminar quem irrita ela. Nosso prota não aceita isso, e eles começam a ter uma discussão. Ele chamando ela de arrogante, ela dizendo que quem é arrogante são os humanos. Nesse mesmo momento o garoto que estava lá fora consegue entrar na sala. E basicamente ele entrou na pior hora possível. Seri já estava queimada, vai pra cima dele na intenção de eliminar o garoto. Mas nosso protagonista consegue salvar ele, e avisa, corre porque fudeu. Eles chegam do lado de fora e estão num beco escuro. O garoto começa a desabafar pro Yamori, sobre sua relação com a vampira. Ele relembra dizendo que ela provavelmente ficou com pena dele, por ter tropeçado. Ele diz que não se importa com o que ela pode pensar dele, desde que possa estar sempre perto dela. Nosso prota já estava pronto para dar umas respostas para ele, até que a vampira reaparece no beco, dizendo que vai eliminá-lo. Ela fala que sempre esteve enganando ele, que na verdade é uma vampira e que não se importa com os humanos. E ainda dá o recado para Yamori, que como ele está atrapalhando ela, ele seria o primeiro. Eis que ela parte pra cima pra dar aquela chapiscada no nosso protagonista. Mas não foi dessa vez, né, pessoal? Nazuna aparece novamente, pede música no Fantástico, fez hat-trick e consegue salvar os dois garotos. E não só isso, ainda chama ela de ingênua, achando que ela deixaria os dois a sós. O gado de óculos tenta entrar na conversa, todo meloso, dizendo que a culpa é toda dele, já que mesmo ele sabendo que não podia se apaixonar por ela, por serem amigos, acabou não resistindo. Seri, não tendo mais escolhas, acaba dizendo a verdade. Ela nunca teve a intenção de transformar o Quatro Olhos em vampiro. Por ela estar cansada de toda vez que tem contato com humanos ser na intenção de ter um romance, ela queria apenas ter um amigo, e fez eles se apaixonarem inconscientemente. Nazuna solta a vampira, e ela diz que vai parar de ver os Quatro Olhos. Yamori fica brava ao ouvir isso, e começa a brigar com ela, e fala que ela deveria ter uma conversa com ele como amigo, antes de decidir qualquer coisa. A loirinha começa a falar que a relação de vampiros e humanos raramente funciona, que Yamori e Nazuna são um caso à parte. E já em lágrimas, ela pede desculpa e diz que hoje seria um adeus. Até parece, né, pessoal? Ela não aguentou. Ela desabou em lágrimas de verdade e começa a dizer que tudo era muito divertido com Quatro Olhos e que não gostaria de ter que acabar com essa amizade. Aí começa uma melação. O Quatro Olhos começa a falar que não quer ficar longe dela, que deseja muito que ela o transforme em um vampiro. E apesar de não achar isso muito justo, seria acabar transformando o garoto. E do lado conseguimos ver a inveja de Yamori, que se pergunta: quando será que vai ser a vez dele de se tornar um vampiro? Pois é, Yamori, eu também quero saber. E aí, pessoal? Vocês acham que o nosso protagonista vai conseguir se transformar em um vampiro? Vou ficando por aqui na parte 3, então não deixe de comentar caso queira que eu traga a parte final do anime. Se estiver gostando também, puder deixar o feedback, isso me ajuda demais. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e tamo junto, valeu!